Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós lemos esse capítulo de Filipenses, é bom entender que aqui não está falando de salvação. Aqui não está falando que Paulo julga não ter alcançado ainda a salvação ou alguma coisa assim. Na realidade, ele está falando tudo que diz respeito à meta do cristão, a meta de todo cristão. Qual é a meta de todo cristão? É justamente o final do capítulo, no versículo 21 de Filipenses 3, esperamos, versículo 20, mas a nossa cidade ou a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando nós lemos o final desse capítulo, nós vemos que essa é a meta de todo cristão, ter o seu corpo transformado para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus. O que nós ainda não temos. Nós temos a salvação, nós temos o perdão de nossos pecados, nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo habitando em nós agora, mesmo nesse corpo de carne, mas estamos num tabernáculo, num vaso de barro ainda, que é suscetível a quebras, a lascadas, a trincas e uma série de coisas. Então tudo que Paulo está falando aqui é que ele quer ser igual a Cristo, ele quer ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo na glória, num corpo glorioso. Então a salvação ele tinha certeza. E quando ele fala, irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, é nesse sentido, que ele não terminou ainda a carreira dele aqui, e a carreira em que todo cristão está, quando ele fala, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui também é um ensino muito importante. Hoje a cristandade andou indo atrás de lendas e de uma série de coisas que nada tem a ver com o Evangelho. Você ouve falar, às vezes, da pessoa fazer regressão. Psicólogo falou que eu tenho que fazer uma regressão. Aí eu recebo muito também gente falando assim, mas o pastor falou da maldição familiar, que eu tenho que voltar atrás para ver se meus antepassados, não é? Eles estavam com alguma maldição, que essa maldição vai passar para mim e tal. Isso é do diabo. É Satanás que manda você voltar atrás e olhar para trás. O que o Senhor fala? O que o Espírito Santo fala? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então o cristão ele está numa competição, ele está numa maratona, onde ele tem um prêmio, lá na frente ele tem um prêmio, ele tem uma fita lá de chegada, né? Uma marca de chegada, e é para lá que ele vai. Ele fica com os olhos fixos lá no prêmio. Ele não olha para trás, ele não olha para os lados, ele não se distrai com coisa nenhuma. Ele tem que ir direto para onde o Senhor está. Qual a nossa meta? É voltar para trás? É investigar a vida dos nossos antepassados para ver se tem alguma maldição, alguma coisa? Não! Os mormons é que fazem isso, né? Eles interpretam errado aquela passagem de Coríntios, dos que se batizam pelos mortos. Então eles têm o maior banco de dados do mundo, de pessoas, de genealogia, porque eles têm que descobrir pessoas, antepassados que não foram batizados e precisam ser batizados.
eles se batizam pelo antepassado. Porque eles não entenderam Coríntios. É mais arrumar um hobby lá de ficar levantando genealogias, né? E somos exortados a não ligarmos para a genealogia. Então eles têm um banco de dados imenso e eles se batizam pelos mortos. Mas não no sentido que está falando em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Ele está falando o tema que é a ressurreição. Mas ele fala uma coisa que é até estranha, né? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Os mormons interpretam isso de uma maneira totalmente torta. Não tem nada a ver o que eles fazem, tanto é que criaram essa lenda aí de se batizar por pessoas que morreram no passado, e para isso ficam investigando os antepassados para descobrir aqueles que precisam ser batizados por procuração. Mas não é isso aqui que está dizendo. Isso aqui, ele está falando de pessoas, de cristãos, que morriam no campo de batalha da fé, porque naquele momento lá, principalmente, a perseguição era muito grande, então eles tombavam, né? Eles morriam. E o que significa aqueles que batizam pelos mortos? Era aqueles que se batizavam no lugar dos que haviam morrido. Como assim? Os que haviam morrido, eles deixaram de continuar o seu trabalho de testemunho nesse mundo, testemunho cristão nesse mundo. Então alguém precisa tomar o lugar deles. Então uma pessoa que se batizava, ela, por assim dizer, tomava o lugar daquele que tombou na batalha. Como acontece numa guerra, né? Você tem numa guerra, você tem os soldados, os fardados, marchando, indo para o campo de batalha, aí começam a morrer. Vem atrás os reservistas, né, por exemplo, e vestem a farda, pegam uma arma e saem atrás. Estão como que se batizando por aqueles que morreram, assumindo a posição daqueles que tombaram em combate. Então, voltando ao nosso capítulo lá em Filipenses capítulo 3, esquecendo-me, uma coisa eu faço, Paulo está dizendo isso, uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então pode esquecer essa bobagem de regressão. Eu vou fazer regressão lá com o meu psiquiatra, para voltar até o útero da minha mãe, para poder descobrir os problemas que eu tive, os traumas de infância e tal. Não é esse o caminho do cristão. Isso pode ser o caminho do mundo, o caminho da medicina, da psiquiatria, mas o caminho do cristão é Cristo, é meta, é continuar, não é voltar, não é dar marcha ré. O cristão não anda de marcha ré, o cristão só anda para frente, só tem marcha para frente, o automóvel do cristão só tem marcha para frente, não tem marcha ré. Veio faltando a marcha ré. E é uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás vieram. Mas eu tive tanto trauma de infância, eu fui abusado, e hoje eu carrego as culpas, eu não sei o que. Então, cara, entrega isso tudo que você tem, essa bagagem toda de problemas de infância, de passado, entrega na mão do Senhor. Deixa Ele resolver isso. E você, anda para frente. Anda para frente. Para de olhar para trás. Para de ficar algemado no passado. Tem até uma frase que muitos palestrantes usam isso, né? Para mostrar pessoas que um dia foram bem-sucedidas, mas depois perderam a sua posição em empresas e tal. Só que ao invés de saírem com garra, né, saírem patinando a roda
e buscar nova posição, buscar uma nova colocação, um novo trabalho, um novo emprego, o que elas ficam? Ficam vivendo o já fui. É até o apelido usado para essas pessoas. O fulano ali é o fulano, já fui. Por que ele é o já fui? Porque tudo ele fala, eu já fui diretor daquela empresa. Eu já fui isso. Eu já fui aquilo. Eu já fui. No fim ele não é mais nada. Ele só já foi. Ele não é nada e ele nem pretende ser alguma coisa. Ele é o já foi, já fui. Já fui, já fui, já fui. Então, esquecendo as coisas que para trás ficam. Parar de remoer o passado. Porque tem gente que é algemada ao passado. Mas aquela pessoa me traiu. Aquela pessoa fez isso para mim, fez aquilo, outro. Entrega nas mãos do Senhor. Solta a algema dessa pessoa que fez isso no passado. Mas eu fui abusada no passado. Corta as correntes, entrega para o Senhor o seu passado. Seus pecados não ficaram para trás já? Não ficaram lá na cruz? Imagina se o Senhor fosse trazer de volta os pecados que Ele levou lá na cruz por você. Então, andando para as coisas que ficam adiante de mim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim. Quando você é atleta, um corredor, um atleta, um maratonista, ele não pode olhar para trás. Um nadador também. Ele não pode ficar conferindo toda hora onde é que está o outro. Ele tem que olhar para frente. Porque se ele está correndo, se ele está ali na sua corrida, na sua maratona, se ele vira para olhar onde estão os outros, ele já usou músculos contrários aos músculos que estão todos sendo comandados pelo seu cérebro de seguir para frente. De repente ele olha para trás, o que ele fez? Ele deu para o cérebro uma mensagem de volta, de retorno, de marcha ré, sem que ele perceba. Então cai, o rendimento dele cai quando ele olha para trás. Mesmo que depois ele vá acelerar, porque ele viu que o cara está lambendo as costas dele aqui, né? E ele vai até acelerar e tal. Mas aquele momento de olhar para trás, caiu o seu rendimento. Mesma coisa olhar para os lados, né? Nunca que um corredor vai ficar observando a paisagem. Que legal, olha, tem um passarinho ali, meu, que bonito, que passarinho interessante. Vai perder a corrida. Vai perder a corrida. Então, olhar para frente, sempre. Onde está o nosso alvo? Em Cristo. Em Cristo na glória. Já chegamos lá? Ainda não. Ainda não. Estamos aqui ainda. Mas estamos indo. Estamos caminhando naquela direção. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio, pelo prêmio, né? Para ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui essa é uma lição que a gente devia trazer sempre gravada na mente, nessa passagem aqui de Filipenses 3,13, para não nos ocuparmos com as coisas que podem nos atrasar o passo. Se você anotar aqui, olha, quer ver? Vamos grifar aqui algumas coisas. Uma é que, quanto a mim, ele fala no versículo 13, irmãos, quanto a mim, isso aqui é uma lição para nós. Sabemos que nós temos coisas que são importantes para a nossa pessoa. Nós não temos que ficar olhando o outro, o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo, mas quanto a mim, uma coisa eu quero para mim, né? Uma coisa faço, ele vai até dizer no final, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Então essa é uma tomada de decisão que cada um tem que ter individualmente. Uma decisão firme, né?
A minha decisão é essa. Que decisão? De esquecer, grifa essa outra coisa aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. A segunda coisa aqui que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, não tenho que depender de ninguém fazer isso. Mas o irmão me ajuda a esquecer as coisas para trás. Não. Eu, quanto a mim, uma coisa faço. Segundo, esquecendo as coisas que atrás ficam. Isso aqui não é apenas esquecer de pecados, de sucessos, de qualquer coisa. Esquecendo tudo que fica para trás. Tudo que passou, água que, como é que é? As águas que passam debaixo da ponte não voltam mais. O rio que passa debaixo da ponte, aquela água não volta mais, não adianta mais você querer correr atrás dela. Ela já passou debaixo da ponte. Então, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Terceira coisa agora, avançando. Avançando para onde? Para as coisas que estão diante de mim. Quais são as coisas que estão diante de mim? As melhores. As melhores, porque nós estamos falando aqui das coisas referentes à glória, ao céu, ao dia em que estaremos livres desse corpo de carne, transformados à semelhança do Senhor Jesus em glória, no lugar em que Ele está agora. Então, primeiro, quanto a mim, uma coisa minha, eu tenho que tomar essa decisão, não é outro, não tem outro que tem que tomar a decisão. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Passou a água debaixo da ponte? Vai embora. Não quero nem saber o que ela está levando. Ficou para trás. Avançando para as que estão diante de mim. Isso exige esforço. Isso exige determinação para buscar essas coisas. Essas coisas nós buscamos da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor e principalmente nas promessas que nos foram feitas na palavra, das coisas que nos esperam, que nos aguardam no céu, na presença de Deus. Aí no versículo 14, ele fala, prossigo para o alvo. Para onde vai um corredor? Para o alvo, para a linha de chegada. É para lá que ele vai. Não adianta ele ficar se enroscando no espinho. Ele vai para a linha de chegada. E todas as coisas que puderem impedi-lo, ele tem que se livrar delas. Paulo vai falar disso no capítulo 9 de 1 Coríntios, até a gente pode dar uma olhadinha lá. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala alguma coisa assim, no versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, o estádio de esportes, né? O estádio onde acontecem as lutas, as corridas, os jogos e tal. Ele está falando disso. Tipo o Coliseu romano era um estádio, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O que significa isso? Um lutador, ele não pode comer qualquer coisa, por exemplo. Ele tem que ter uma dieta muito equilibrada. Até mesmo um esportista. Ele não pode se alimentar de porcaria, porque ele tem que manter o corpo em forma, ele tem que manter o peso. O lutador, se ele luta em diferentes classes, né? Tem diferentes classes de boxe, por exemplo, tem lá o peso pena, peso médio, peso pesado, não sei exatamente se é isso aí, mas de qualquer maneira ele tem que vigiar, porque se ele passar do peso, ele não pode lutar, porque ele fica fora da classe a qual ele foi designado. Então, todo aquele que luta, de tudo se abstém, ou seja, abre mão de muitas coisas para poder lutar. E até dei um exemplo outro dia numa outra live aqui, que o Lemão contou essa história, de ciclistas, né? Antigamente, hoje já existem as roupas especiais feitas com tecnologia moderna, que evitam o atrito com o ar, então evitam que o corpo do ciclista segure, né,
o vento segura o corpo do ciclista. Então, hoje tem essas roupas que são altíssima tecnologia, elas têm todo um processo lá que é bastante complexo. Mas antigamente, o ciclista, se ele tivesse as pernas peludas, ele precisava se depilar. Por quê? Por isso que eles pegam a touquinha. Né? Já viu que ciclista de corrida, eles têm uma touquinha. O cara não deixa a cabeleira voando ao vento assim, ó, fazendo assim. Não, ele tem que pôr aquela touquinha. Para ele poder, o vento não prender, não segurar, não criar arrasto. E a mesma coisa, as pernas muito peludas, os braços muito peludos, os ciclistas de competição, eles depilavam braços e pernas para os pelos não criarem turbulência e segurarem o corpo deles. Por isso que nadador, né, os nadadores de competição, você vê em piscina, em provas de competição em piscina, todos eles têm uma touca. Tem uma touca. Por quê? Porque o cabelo segura. O atrito com a água, o cabelo segura. Então, todo aquele que luta, de tudo se abstém, 1 Coríntios 9, 25. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, o mesmo princípio, Paulo está usando agora aqui, em Filipenses, que é o princípio do esportista que vai precisar abrir mão do seu passado, não é? Porque ele não vai ficar remoendo o seu passado só vai atrapalhar a sua vida, ele tem que enterrar isso, ele tem que entregar nas mãos do Senhor o seu passado, para o Senhor curar a sua vida do seu passado, não ficar remoendo, não ficar trazendo à tona toda hora assim, mas teve aquela vez que eu não sei o quê. Nada, esqueça tudo, com a pedra em cima. O Senhor foi até a cruz para a gente conseguir colocar uma pedra em cima do nosso passado, porque Ele colocou uma pedra em cima dos nossos pecados. Ele na cruz levou todos os nossos pecados. Imagina se Ele fosse ficar trazendo à tona cada pecado agora, né? Cada vez que a gente lembrasse um pecado, pronto, estragou o dia. Não, ele nos perdoou todos os pecados. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.